Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar a nossa apostila a respeito do clima organizacional, aquela que nós estávamos em sala de aula, certo? Vocês vão pegar lá na parte onde diz a quem compete avaliar o clima organizacional, ok? Então, continuando, há duas formas para que nós façamos esse tipo de avaliação. Lembrando lá que o clima organizacional é aquele que vai refletir a harmonia da empresa, como está a convivência social desses colaboradores, a convivência deles dentro da empresa, de que maneira que eles estão prestando o serviço naquela empresa, ok? Uma das avaliações é a avaliação setorial, que significa ouvir individualmente os membros de cada equipe. É importante que nós façamos esse tipo de avaliação porque nós chegamos bem pertinho, mais focado naquela turma específica, naquele setor específico. Então, um tipo de avaliação de clima é esse, quando nós vamos até aquela equipe, aquele setor e colhemos as informações que nós precisamos, certo? E o outro tipo de avaliação é a corporativa ou a institucional. O que é isso? É a responsabilidade do RH verificar como é que estão os funcionários como um todo. Então, de que maneira nós podemos avaliar coletivamente esse grupo? A primeira, nós vamos avaliar setores. A outra, nós vamos fazer uma avaliação como um todo, tá? Que pode também ter a ajuda do serviço social da empresa, né? Então, até o próprio setor de RH, junto com a avaliação social, vai fazer uma espécie de uma consultoria para saber como é que está esse clima, como é que está a convivência, como é que está através, lembra lá também da cultura. Então, de que maneira isso está se refletindo no clima desse grupo, certo? Próximo, o clima organizacional e seu impacto sobre a qualidade dos serviços. Por quê? Veja lá. Lembra quando nós dissemos em sala de aula que o funcionário ou o colaborador, quando ele está contente, quando ele está feliz, ele trabalha de maneira mais satisfatória. Consequentemente, isso vai se refletir na qualidade do produto ou do serviço que ele oferece. Então, para o colaborador prestar um bom serviço, é importante que ele saiba o que é que ele está fazendo. Então, a importância também do feedback. Feedback é o quê? A resposta, né, que você dá ao colaborador. Será que o trabalho que ele realiza, será que está sendo bem feito? Se está sendo bem feito, ele deve ser comunicado que está, né? E se não está sendo bem feito, ele também deve ser comunicado que não está. Então, para saber se nós estamos acertando ou errando, alguém deve avisar. Então, esse feedback, a importância de avisar, de dar o feedback ao colaborador. Saber fazer é uma questão, lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Está aqui também. Logo, uma questão de treinamento. Para que ele ofereça também um bom serviço, ele precisa saber o que está fazendo, mas de que jeito que ele deve fazer. De que jeito alguém ensinou ele a fazer, ele já veio pronto para a empresa, ele já está vestindo a camisa da empresa, de que jeito? Então, muitas vezes, nós precisamos treinar o nosso colaborador. Então, poder fazer é uma questão de dispor e de poder usar os recursos necessários. O que é que essa empresa oferece para que esse colaborador oferte um bom serviço, uma boa qualidade no serviço ou no produto de que ele está oferecendo. Então, é importante também que a empresa ofereça condições. Então, é uma questão voluntária, saber fazer uma questão voluntária depende unicamente, exclusivamente do colaborador, depende sim da boa vontade dele, da competência, mas lembre-se, quais as condições que essa organização, que essa empresa oferece para que ele faça esse bom serviço, tá? Então tenha atenção. Uma outra maneira de que nós podemos avaliar a qualidade aí da prestação de serviços ou da oferta de produto são os canais de comunicação que a empresa cria. De que maneira? Uma outra forma deles avaliarem, de se avaliar uma prestação de serviço é através do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente. Pode até verificar na embalagem lá de produtos que você compra, ou quando você compra algum serviço, sempre vem uma mensagem sobre o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, lá é uma maneira onde a empresa pode captar o feedback do consumidor. Aquele que compra o seu trabalho, o trabalho no caso dessa empresa, ali é um canal onde nós podemos coletar informações daquele que comprou o serviço ou produto.
certo? Então é importante também sempre pensarmos o quanto nós podemos dar de volta, né? Dar esse feedback para a empresa. Muitas vezes nós compramos um serviço ou um produto e não damos o feedback. É importante a empresa saber de que jeito que esse produto foi ou esse serviço foi ofertado. Então também é importante ouvir essa realidade, a realidade familiar do colaborador, a realidade daquele grupo. Lembra lá na primeira avaliação que nós falamos que a avaliação setorial é importante você saber conhecer o seu colaborador, independente se a empresa seja enorme, os setores, seja de RH e serviço social, que pode fazer avaliação de clima, ou lembre-se lá, na nossa aula presencial que dissemos, que muitas vezes alguns serviços são terceirizados. O que é isso? Vamos contratar uma empresa para poder fazer essa investigação ou essa avaliação de clima. Então, independente se essa avaliação de clima vai ser feita tanto pelo setor da empresa, na própria empresa de RH ou serviço social, ou se vai ser contratada uma empresa para se fazer essa avaliação de clima, certo? Continuando, então, os tipos de clima, o que nós temos? Um bom clima que predomina as atitudes positivas, a confiança, a satisfação do colaborador, motivação, comprometimento com o trabalho. Nós podemos avaliar que o clima organizacional, tá ok. Os funcionários estão comprometidos, as pessoas estão gostando do serviço ofertado. Então, quando nós temos esse entusiasmo, essa boa vontade, o serviço bem feito, nós conseguimos ver que esse clima está favorável. E o clima prejudicado ou ruim é quando nós percebemos tensão, discórdia, rivalidade no grupo. Para que ter rivalidade? Sempre tem o João que quer o trabalho do José, a Maria que quer o trabalho da Serafina. Às vezes acontece esse tipo de coisa e é importante a gente verificar o que é que está acontecendo por conta dessa rivalidade. Qual é a necessidade? É uma necessidade pessoal ou está havendo aí alguma coisa entre o clima do grupo? Então sempre é importante observar o quão as pessoas estão comprometidas com a tarefa. A história de vestir a camisa da empresa também é um dado importantíssimo para a gente conseguir verificar como está o clima da nossa empresa, certo? Então, alguns indicadores informais de clima organizacional. Turnover, lembre-se lá, o que é esse turnover? Essa troca aí de serviço, o funcionário fica rodando de setor em setor e rodando. Por quê? Dificuldade de encaixá-lo no setor. O que está acontecendo? Que nessa empresa todo mundo, ou muita gente, né? Muita gente precisa ficar trocando aí de função. É um bom indicador de clima. Pichações nos banheiros, porque acontece, olha só. Verifiquem os banheiros das empresas. A gente lembra muito das escolas quando fala assim, né? Que tem os bullying lá nas pichações, nos escritos nas portas do banheiro, né? Isso também é uma indicação de clima. Por que isso tem a ver com indicação de clima? O que é que está falando lá? Que frase está dizendo? Que insulto, que xingamento, que reclamação? Porque geralmente as pichações são assim, né? É alguma reivindicação. Então, observa lá essa escrita no banheiro. Um bom indicador de clima, mesmo que a gente às vezes não tivesse consciência. É um excelente indicador de clima. Absenteísmo. Funcionário lá, tá lá, corpo presente, mente ausente, nem sabe onde está. Observa isso, como é que tá com o colaborador. Falta bastante essa ausência física ou ausência emocional. Programa de sugestão de mal-sucedidos. O que é isso? Criar uma maneira onde o funcionário, o próprio colaborador, tem ali o espaço para dizer, para ter a coragem de dizer que o que é que não está sendo bem feito, o que é que ele não está gostando, um espaço para que ele possa reivindicar. Um local onde, ou uma maneira de haver uma avaliação de desempenho. O que é isso? Saber se o colaborador está fazendo muito bem as suas funções. Importante, também é um bom indicador de clima organizacional. Greves também são indicadores de clima organizacional. Por que as pessoas estão fazendo tanta greve? Os conflitos interpessoais, interdepartamentais. O que é isso? Que rivalidade que está acontecendo entre as pessoas ou entre os departamentos ou setores da empresa. Desperdício de material. Tem colaborador que muitas vezes não pensa o quanto a empresa está investindo no material e desperdiça. Parece que não, mas o comportamento desse colaborador, desse teu funcionário, está indicando de que maneira está o clima desse grupo, a harmonia nessa empresa. Então, os funcionários que zelam pelos objetos, cuida para não haver o desperdício.
Então, ele está indicando como é que está o clima desse grupo. E queixas no serviço médico. Por quê? Geralmente as empresas, quando não tem lá no local, né, da empresa mesmo, ela vai ter terceirizado um serviço médico. Então, observe bem dentro também da ética desse serviço médico, o quanto ela pode compartilhar essas informações de o que é que está sendo dito nesse serviço médico, certo? Então é importante, esses pontos que nós dissemos agora são importantíssimos para a gente conseguir observar como está o clima da empresa, tá bom? Mais um pouquinho, a avaliação, estratégia de avaliação é utilizada pelas empresas, lembre-se lá, para que criar uma estratégia de avaliação? Para saber como é que a empresa está caminhando. Não é simplesmente ofertar o serviço, ofertar um produto, mas a qualidade que isso é oferecido. Senão vão bater na porta do seu vizinho. Então, sempre observar as indicações de clima. Nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Aqui, logo à frente, temos aqui exemplos de estratégia de avaliação de clima organizacional. Então, observa bem, nós já dissemos isso ao longo das nossas aulas presenciais, aqui tem alguns tópicos para você poder observar de que forma que essa avaliação é feita. Então, fique atento sempre aos indicadores, aquilo que o seu funcionário está manifestando, aquilo que ele diz nas entrelinhas. É interessante, é importante e necessário para que a gente possa perceber como é que anda a nossa empresa. Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo, a nossa videoaula. E eu fico à disposição para quaisquer dúvidas que vierem a surgir. Um abraço para vocês e bons estudos!